Bom, vamos começar então o 13º episódio do nosso Saia da Gaiola. Estamos começando hoje, abrindo hoje a nossa segunda temporada aqui em 2026. Eu estou com uma pessoa muito especial, que eu estou ansiosa para conversar com ela sobre os insights que eu tive ali quando eu estava estudando ali o perfil dela. Eu vou apresentar para você. Ela é administradora, psicóloga clínica, mestranda em neurociências e ela é RH corporativa, trabalha também ali no mundo corporativo nessa área de RH, ou seja, é uma pessoa que tem multiconhecimentos ali para a gente explorar. Eu estou falando hoje com a Aiesca Gonçalves, acertei o nome, né, Aiesca? Acertou. Ela acabou de me contar que não gosta que a gente fale errado. É um nome diferente, lindo por sinal. Obrigada. Prazer ter você por aqui, viu, Prazer é Aiesca? meu. Acho que a gente já se conhece assim do passado, né? De rua, de escola, de coisas assim, e acabou que o mundo corporativo depois, o empreender, o aprender também, acabou nos conectando de novo o digital, né? Eu Sim. falo que tem essa questão da gente encontrar pessoas, né? Que às vezes a gente nem tem tanto contato mais, mas a gente reaproxima, a gente admira, e eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, o prazer é meu. Ah, então tá bom. Bom, eu separei algumas coisas de fato no seu LinkedIn, né? A gente conversou um pouquinho, eu já conheço um pouco da sua jornada, da sua trajetória, mas eu estou muito numa pegada de LinkedIn. Inclusive, eu venho de um evento recente com uma parceira sobre LinkedIn, e ainda assim eu percebo que o LinkedIn não é muito explorado pelas pessoas, por incrível que pareça. Algumas pessoas nem sabem o que é LinkedIn, nem usam ainda o LinkedIn, nem entendem qual é o objetivo ali do LinkedIn. E quando eu fui no seu para dar uma estudada mais ali sobre você, entender como mais a gente podia explorar e trazer coisas positivas para a nossa audiência aqui, teve um insight lá que eu gostei demais. E eu queria começar com ele e queria que você explorasse ele para a gente. Tá. Olha só o que eu achei lá no LinkedIn da Isca, gente. O que faz alguém dar certo em uma empresa raramente está escrito no currículo. Eu achei isso muito legal, porque eu fiz um gancho com o meu público, que eu mais lido hoje, que é o público de empreendedores e empresários. E às vezes, o que a pessoa tem de mais positivo não está na rede social dela. Ela não consegue trazer aquilo está oculto dentro dela ou está no nível de acesso de quem está muito próximo. E a pessoa acaba perdendo muitas oportunidades por isso. E quando eu vi esse seu insight com relação ao mercado corporativo, eu falei, cara, isso vale também para quem é um profissional do mercado ali. Então, olha só, muitas vezes aquilo que faz uma pessoa dar muito certo numa empresa não está escrito no currículo, né, Aiesca? Não está escrito porque nós somos comportamentos. A gente se conecta pelo comportamento, não só pela ambiência no qual a gente está inserido. Mas o que está no currículo é só ali a maquiagem, né? Às vezes a gente foca demais no técnico. Exato. E esquece um pouco da sua essência, né? De quem é você por trás do seu currículo, por trás da sua profissão. E isso é muito importante no mundo corporativo. E dentro do RH, eu sempre tento puxar isso nas minhas entrevistas, que na verdade eu nem gosto. Quando eu vou fazer, né, o bate-papo com as pessoas, eu uso bate-papo. Eu não falo entrevista, porque a entrevista deixa a coisa um pouco mais fria, mais distante. Inclusive deixa a pessoa mais nervosa. E mais nervosa, mais ansiosa, e que não é o objetivo. Eu tento fazer com que seja de fato um bate-papo, onde ela possa se conectar comigo e ver que, além de eu ser uma recrutadora que estou ali fazendo o meu trabalho, eu também sou uma pessoa como ela, já estive no seu lugar, sei o que você está passando e eu quero te conhecer, né? E o perfil das pessoas, né, na questão do comportamento, ele é muito interessante porque, muitas das vezes, ele não vai estar super alinhado, não vai de encontro com o que a gente está buscando. Mas sempre vai existir uma outra nova oportunidade. Que às vezes não é aquela, mas você é vai estar muito alinhado para alguma outra, né? Exato. E eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Não adianta também querer forçar para ir para um lugar que você não vai se adaptar. Não. A minha premissa, né, em relação a um recrutamento, a uma vaga, é que todas as partes envolvidas, elas estejam confortáveis. Você confortável com o projeto que você vai estar inserido
né? A empresa confortável com o profissional que você é, e o terceiro que você for trabalhar posteriormente também fique confortável. Bem atendido. Dessa forma, tudo flui. Você fica feliz, a empresa fica feliz, as outras pessoas ficam felizes, e assim a gente consegue um ambiente mais saudável. Eu falo isso para as pessoas que eu atendo, assim, não adianta às vezes a pessoa querer forçar, e aí falando da área de empreender, né? Um produto ou um serviço para alguém. Você não vai conseguir atender todo mundo, não tem jeito. Às vezes a pessoa quer atender todo mundo, tá? Não vai. Em algum momento você não tem algo para entregar para aquela pessoa, não tem uma característica que bate. E é ótimo quando a gente filtra, que eu acho que é a mesma coisa do processo ali seletivo, Sim, né? sim. Porque quando você vai atender um cliente que não está alinhado, geralmente você vai ter problema, né? E a mesma coisa, levar um candidato que às vezes a pessoa fica tentando se vender ali, né? Burlar ali uma característica, faz um currículo impecável, mas é o que você falou, às vezes está oculto ali, né? Não é sobre o currículo, é sobre quem você É sobre a pessoa. E como é que você acha que a gente pode fazer? Então, uma pessoa que está pleiteando uma vaga ou uma oportunidade, enfim. Como que eu faço para, de fato, então, mostrar aquilo, já que eu não consigo colocar no currículo? Ser verdadeiro. Eu acho que a verdade, ela te leva a lugares que a gente não imagina. Então, eu acredito que o candidato ele tem que ser o mais sincero e verdadeiro possível. E ser humilde, no sentido de aprender a escutar as dicas, críticas, que isso que vai te fazer crescer. Uhum. E ao invés de ficar querendo mentir, né? E Omitir. Aham. E como é que você enxerga hoje, Ais, que essa questão das redes sociais, da possibilidade de produzir conteúdo, das ferramentas que a gente tem hoje em mãos, enfim. Hoje é possível alguém gravar um podcast sobre algo que ela domine, Sim. né? De forma muito fácil, até assim, acessível. Eu tenho um monte, a gente estava falando do LinkedIn, né? Sim. Será que você, né, nessa outra ponta aí, como alguém que está avaliando as pessoas, enfim, como que você acha, como que você enxerga essa possibilidade? É válido eu tentar mostrar esse meu comportamento, tentar mostrar algo além da minha técnica e da minha bagagem, né, técnica só, ali hoje nessas plataformas que a gente tem hoje, ou não? Seria só ter um currículo bem montado e me comportar bem ali numa oportunidade de entrevista, de bate-papo e tal? Não, eu acredito que dá para você se mostrar um pouco, sim, para além do seu currículo, para além do profissional. Só que de forma estratégica. Não é fazer qualquer coisa, né? Não é você, por exemplo, postar que você está saindo de uma balada às 5 horas da manhã. Não condiz com o que você quer e não condiz com o que você está buscando e nem com a plataforma. Então, não faz sentido. Agora, por exemplo, você toca violão. Usa Legal. isso, por exemplo, para ser sua válvula de escape. Ou usa essa sua arte como forma de um bem para a sociedade, né? Isso vai estar dando para quem está te avaliando ali alguns insights que vão além, né? Exatamente, exatamente. Às vezes a pessoa, como eu disse, usa ali a música para uma válvula de escape. Ou então usa a música como uma forma de solidariedade, de levar ali para um asilo, ou para um orfanato, ou para algum lugar. Então, isso é interessante. Vai para a lei do currículo. Isso conta alguma coisa sobre aquela pessoa, né? Exatamente. Outra coisa outro insight que você colocou lá, que eu achei que é bastante atual, assim, que é uma coisa que eu ainda também não entendi 100%. Você fala assim, uma coisa que te preocupa, você demonstra preocupação, com a tecnologia. E você fala assim, me preocupa quando a tecnologia avança mais do que a nossa capacidade de cuidar das pessoas. Então, hoje, eu vejo muita questão. Eu tenho visto as pautas hoje, são todas pautas voltadas para IA, para produtividade, para alta performance, para número, para isso. Tudo quanto é evento, tudo quanto é mentor e tal, a galera está focada nisso, o que é legal. Eu acho que a gente tem que aprender, que vai fazer sentido, que vai ajudar. Mas eu tenho percebido, aí eu não sei se também não está chegando em mim, mas poucas pessoas falando sobre gestão de pessoas, poucas pessoas, o pessoal está falando muito de mentalidade, porque o povo está doente mentalmente, Sim. mas falando pouco sobre essa questão de olhar para as pessoas, sobre gerir as pessoas, sobre entender as pessoas. Num passado,
sabe? Eu acho que isso tava mais em voga, assim. Inclusive, eu fiz um curso de gestão de pessoas, porque na época era muito comum. As pessoas tinham muito esse olhar para esse lado mais humano, desenvolver as pessoas e tal. Hoje eu tenho visto falar pouco disso e tenho visto as pessoas falando muito de tecnologia e de curar a mentalidade. Como é que você vê isso daí? Você acha que está faltando mesmo esse olhar para as pessoas? Como é que você vê essa questão da IA, todo mundo olhando para a IA e olhando menos para as pessoas? Então, eu acho que a gente, de fato, tem que, sim, andar junto com a tecnologia. Ela está vindo aí realmente para revolucionar o nosso mercado em vários âmbitos. Não tem que questionar em relação a isso. Mas, no meio que eu vivo, eu vejo, sim, pessoas falando mais sobre essa questão da gestão de pessoas, de olhar para pessoas. Pode ser que eu veja mais isso por eu estar inserida e ter isso como premissa na minha conduta. Uhum. Mas eu consigo ver que existe isso sim. Mas que a gente tem que estar batendo nessa tecla sobre as pessoas. E não somente sobre números, dados, análises, tecnologias, né? Frente de câmera, celular, telas. Porque por trás disso tudo tem a pessoa. Tem a pessoa. Então a gente precisa ter continuar tendo, na verdade, esse olhar mais criterioso e assertivo para com o outro. Então eu acredito que as pessoas precisam ter um insight maior nisso, ter uma visão mais estratégica em relação a isso, mas isso vai acontecer com o tempo. Poderia ser agora? Poderia. Mas nem todo mundo está preparado para ter essa conversa. Uhum. E você acha que esse crescimento desse olhar e desses estudos, dessa pauta da tecnologia, isso de alguma maneira traz essa ansiedade e um pouco impacta de alguma maneira o mental, a saúde mental das pessoas? Sim, com certeza. Com toda certeza. O que acontece? Antigamente, a nossa televisão era preta e branca. A falta da cor trazia menos estímulos para a gente. Aí veio a televisão colorida, e aí veio as outras tecnologias, e chegamos aonde estamos hoje. Uhum. E temos uma enxurrada de informações. E isso sobrecarrega A nossa mente, o nosso neural, porque nós somos pessoas que fazem sinapses o tempo todo. Uhum. Nós estamos aqui conversando e estão se formando dentro da nossa mente, do nosso cérebro, as sinapses das informações que a gente está trocando uma com a outra. Então, isso é informação. E quando chega informações no desenho, numa televisão, informação de guerra, de coisas ruins, ou então de muitas coisas boas, Mas num fica volume muito num grande. volume muito grande, fica muito confuso. E isso acaba causando um adoecimento mesmo, uma exaustão mental. Sim. Porque a gente não está preparado para esse tipo de evento. Sim. E eu vejo muito isso hoje, as pessoas muito mais adoecidas com as possibilidades e com as ferramentas, do que de fato aprendendo e usando em favor de alguma coisa. Sim. Então, trazendo até para o universo das empresas, né, de grandes empresas, onde você está inserida ali, ou de empresários que também formam empresas, né, formam um time ali, às vezes estão em busca de contratar e tudo mais. Como é que faz para essas pessoas, para que a gente use isso de uma forma, de fato, positiva e não negativa? Como é que a gente faz para balancear isso e usar a tecnologia, as IAs e tudo a favor e não deixar isso adoecer a gente? Então, eu acho que o primeiro ponto para isso, que eu vejo que é super importante e que algumas pessoas estão buscando esse hábito novamente como uma válvula de escape mesmo, como se fosse uma forma de voltar para si novamente, que é o hábito da leitura. O hábito da leitura, ele é muito importante para não acontecer isso. Então, manter ele vivo, ele é muito importante. E outro ponto que eu acho extremamente importante é a questão do planejamento. Isso é algo que eu sempre bato muito na tecla quando eu estou em sessão, né, na clínica. E porque as pessoas, a gente, por ter essa enxurrada de informações, o mundo está acelerado demais. E a gente fica perdido. E a gente quer correr atrás, né, e de acordo com o tempo.
nessa correria. E acaba que a gente não dá conta e fica exausto. Mas como que a gente pode acabar um pouco com isso? Planejamento. Planejamento é a chave para você conseguir, digamos assim, dar conta de todas as suas demandas sem se sobrecarregar demais. Ninguém vive sem planejamento. Ninguém. E aí podar mesmo um pouco dessas tecnologias, sim. colocar hora para ver, Sim, para acabar, sim. para usar. Sim. Porque assim, pensa comigo, desde que o mundo é mundo, a gente vive com tudo cronometrado e planejado. Você que é mãe sabe muito bem disso, né? Fomos crianças e bebês também. Nossas mães tinham horário, não tinham? Horário para amamentar, horário para depois botar para rotar, horário para tomar sol, horário para poder tomar o banho. Em tudo, horário. Planejamento. A gente vive com planejamento desde que o mundo é mundo. Só que agora somos adultos e a gente tem que fazer a gestão desse planejamento de uma forma diferente. Então, o planejamento, ele vem para ajudar. Ele não vem para engessar a sua rotina. Pelo contrário, se você se planejar de forma estratégica, colocando tudo que é importante para você, você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Aí, Esca, você tem também uma frente onde você atende, que você até chama aí, né, de clínica. Você atende como psicóloga mesmo, fora ali do ambiente corporativo, né? Sim. E eu vi você, em algum dos seus canais aí também, você falando que hoje as pessoas estão... Era uma brincadeira, enfim, mas com um fundo de verdade ali, uma reflexão de que as pessoas hoje preferem se consultar com o chat GPT do que com o psicólogo, né? E aí você trazendo, nossa, mas o chat GPT, ele concorda com tudo que eu falo, ele me acha linda, ele elogia o tempo inteiro, e eu falei, caraca, é isso mesmo, né? Exatamente. Fala um pouquinho disso, as pessoas de fato hoje têm se tornado, porque a gente, é o que eu tô falando, a pessoa tá ficando doida com a tecnologia, ao invés de usar para um fim correto, as pessoas estão desviando aquilo. Eu acho que não faz o menor sentido você tornar o chat um amigo, ou um funcionário, ou um psicólogo, né? Exatamente. Ele é muito bom, como eu disse, a gente tem que andar junto com a evolução, com a tecnologia. O chat, ele ajuda, como as outras plataformas, né, de IA, ajuda em muitos sentidos, né? Às vezes para poder melhorar um texto que você já escreveu, às vezes para poder lapidar alguma coisa, enfim. Mas usar o chat como seu melhor amigo não é a melhor... Como psicólogo? Como psicólogo, não é a melhor saída. Ele não tem capacidade para isso, tem? Não tem. Por quê? O chat, ele é alimentado por quê? Por uma outra pessoa por trás que tem um código. Quem é desenvolvedor vai saber, né, explicar tecnicamente melhor do que eu. E lá ele vai pegar todas as informações que você coloca. Então, quanto mais informações você colocar nele, mais ele vai saber sobre você. Não é porque ele sabe tudo de mim. Mas ele não tem um olhar ele clínico profissional de alguém. Inclusive, eu não sei se eu estou errada, mas para te confrontar em algum momento. Porque é o papel de um psicólogo, eu acho, em algum momento, te fazer refletir por um âmbito diferente do que você tem, do que você está vindo, né? Sim, porque na verdade, a terapia, ela só é a porta. Mas quem tem a chave é você. É você que vai abrir essa porta. Não dá para terceirizar isso. Não dá para você colocar essa chave no chat GPT. Ele não vai resolver o problema para você. Como eu também, como psicóloga, vou resolver o problema do meu paciente. Mas eu vou trazer soluções. Humanas, né? Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Vou trazer soluções no qual você tem o livre-arbítrio de querer seguir, fazer ou não. E dentro desse seu trabalho como psicóloga clínica, a grande maioria do seu público são mulheres. Sim. E você foca muito no trabalho de autoestima também. Sim, trabalho com autoestima e autoconhecimento. E como é que você entendeu que era esse o público e que era essa temática? A gente, como que eu posso explicar? Você já deve ter ouvido algum momento da vida sobre nosso produto ou nosso projeto pode ser uma dor nossa. Sim, na grande maioria das vezes é. E eu trouxe isso porque a autoestima, ela já foi uma dor minha.
eu sou pequenininha, né? Sou uma mulher pequena. Uhum. E eu já passei por muitas questões voltadas para autoestima por conta da minha estatura. Uhum. E quando era criança isso me incomodava, eu chorava e não aceitava. Tanto que todo mundo até hoje pergunta para mim, você gosta de ser pequena? Eu falo, cara, hoje em dia eu gosto, eu acostumei. Mas falar assim que eu ame, não, mas faz parte da minha história. Me dói hoje em dia? Não, também não me dói. Já ressignifiquei isso. Então, por eu ter vivido, né, a minha cota sobre autoestima dentro da minha realidade, eu comecei a enxergar as mulheres também com esse olhar. Porque cada uma tem a sua especificidade voltada para a autoestima. Mas todas elas se olham no espelho e não gostam de alguma coisa. Se Por sentem que será? justamente pela falta do autoconhecimento. E uma coisa muito importante, a gente é podada. Mulheres são podadas, desde muito novas. Senta direito, você tá de saia. Né? Come tudo, senão vai não ganhar sobremesa. Não fala isso, porque a mulher não fala assim. Então, sempre vai ter uma coisinha ou outra ali que vai podar a mulher. Uhum. E isso, cada vez que a gente poda, vai minando essa percepção de alto valor que a mulher tem sobre ela. E como é que você tem conduzido isso? Geralmente essas mulheres te procuram por uma causa pessoal ou tem algum vínculo com o profissional também? No final das contas, sempre tem um pouquinho do profissional. Porque, assim, quando procura a terapia, na verdade, é porque alguma coisa está faltando. Você está sentindo falta de algo? Não quer dizer que necessariamente elas estão vindo até a mim por conta da autoestima em si. É você que vai descobrir que isso é um Sim, dos pontos. Porque muitas das vezes elas não sabem que elas estão com problemas de autoestima. E é no processo terapêutico que elas descobrem. Uhum. Aí elas estão apontando para outro lugar, achando Exatamente. que o alvo é outro. Exatamente. Então, dentro do processo terapêutico, que elas vão descobrir que, poxa, minha autoestima está abalada, ou então eu não tenho autoestima. E como é que você vê hoje? Aí eu vou fazer um paralelo com a questão da tecnologia, né? Das pessoas usarem em excesso e da maneira errada. A questão dos acessos que a gente tem hoje também é a questão da estética. Né? Eu vou te dar o meu olhar como fotógrafa, tá? Sim. Algumas pessoas às vezes chegam para... Quando eu encontro essas pessoas pessoalmente, elas são totalmente diferentes do que a foto que eu tô vendo no WhatsApp ou no Instagram daquela pessoa. Sim. E teve uma pessoa que eu fotografei, além de eu achar que ela estava extremamente diferente ali, que visivelmente era um processo estético, mas enfim, ela provavelmente deve ter gostado, mas eu achei muito diferente do que era o natural daquela pessoa. Eu tive um primeiro impacto, né? Depois que eu entreguei as fotos, essa pessoa ainda julgou algum tipo de filtro nas fotos, algum aplicativo, alguma coisa, e trabalhou ainda mais a feição dela. Então, quando eu olho para aquela pessoa de fato e quando eu olho para a foto que ela tem usado, que ela olha para aquilo ali o tempo inteiro, que ela se apresenta, inclusive profissionalmente, que a maioria das pessoas que eu atendo, aquilo não é ela. Né? E aí, às vezes eu vou atender também, fotografar pessoas da área da estética, e aí eu vou dar uma estudada, né, no portfólio dela e eu vejo que as pessoas estão, pelo menos na minha visão, exagerando um pouco. Porque hoje é muito acessível. O tanto de gente que tem hoje com vários procedimentos estéticos, né, que a gente consegue encontrar, e as pessoas estão fazendo muito. Como é que você enxerga isso também, né, aí com o seu olhar de profissional, da psicologia, dessa questão do autoconhecimento, da identidade, né, para que aquilo faça bem e não mal? Sim. Dentro do processo terapêutico, por isso que eu bato sempre muito na tecla do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é a chave do seu sucesso. Em todas as áreas, Em todas né? as áreas. Porque se você não se conhece, você não tem condições de fazer com que o outro saiba sobre você. Por exemplo, uma coisa que eu sempre pergunto, né, durante algum momento das minhas sessões, eu pergunto, por exemplo, para você, Virgínia, o que você gosta? Tem muitas mulheres que viram para mim e falam assim, eu não sei o que eu gosto. Olha o peso que isso tem. E eu falo, então nós vamos fazer um trabalho para a gente descobrir
quem é você e o que você gosta. Porque como que você não sabe o que você gosta? Como você vai falar com o outro, por exemplo, num cenário simples, de um restaurante? Normalmente são mulheres que deixam o marido ou companheiro ou qualquer outra pessoa escolher o prato por ela. Escolher tudo. Escolher tudo na vida por ela. Porque ela não se conhece. Ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela não gosta. E vai aceitando o que a vida te Isso que eu ia impõe. falar, quando você não sabe, você aceita qualquer coisa, né? Exatamente. Nesse evento do LinkedIn que eu estava, essa especialista lá, ela estava falando muito isso, que o candidato, para ele procurar um emprego ou para ele buscar uma promoção, ele tem que ter muita clareza do que ele quer, e a maioria dos candidatos não sabe. E aí ela pergunta para ele, quanto você quer ganhar? Ah, quero ganhar tanto. Tá, mas em qual cadeira você quer sentar? Ah, aí já começa a ficar confuso. Qual que é o cargo que você quer ter? Ah, eu não sei muito bem. O que o cargo que você deseja faz? Também não sei. Aí ela fala, por isso que vocês aceitam qualquer coisa e participam de qualquer processo seletivo e estão trocando de emprego toda hora porque vocês não entram com a clareza. Exato. E aí ela fala, dá um passo atrás, e aí tá ligado ao autoconhecimento também, né? Descobre primeiro o que você quer, para depois você ir buscar. É, porque muitas das vezes as pessoas têm um olhar muito equívoco sobre dar passos para trás. Como se isso Tô fosse... perdendo tempo, Tá né? perdendo tempo, de ser algo ruim. E dar um passo para trás, muitas das vezes, não é algo ruim. Às vezes é tá necessário. acelerando. Exatamente, é necessário para o seu crescimento. Então, dar um passo para trás não quer dizer que é algo ruim. Não quer dizer que é um retrocesso. Pelo contrário, é uma visão estratégica que você está tendo. Mas, indo na sua pergunta em si, sobre essa questão da estética no mundo digital, eu acho assim, a tecnologia, como a gente falou, ela está em todas as áreas e tem melhorado muito. Tanto os procedimentos, tem tido procedimentos que são menos invasivos, né, com um poder de recuperação muito mais rápido. Então, eu vejo que tem trazido um resultado muito bom. Mas tem que saber fazer com um profissional adequado e você tem a cabeça muito bem estruturada para receber o que você está solicitando. Porque não dá para a gente ir para um cenário irreal, de falar assim, olha, eu quero ficar igual a Gisele Bündchen. E eu acho que é muito isso, a pessoa deve levar comparações de pessoas que estão muito distantes dela. Aí, exatamente, né? a comparação que é o perigo, e não o tratamento estético em si. É a idealização de uma pessoa, de um estereótipo, que não é você. Que está muito mais ligada à mentalidade, ao Exatamente. autodesenvolvimento do que à estética em si, né? Exatamente. Então a pessoa ela tem que ter essa consciência de que eu sou eu, a Gisele é a Gisele. Teve uma vez que eu ouvi a isca de uma moça, era da rede social, não conheço pessoalmente, mas ela era uma pessoa, ela era bem gordinha, assim, plus sizer mesmo, e viveu assim a vida toda e tal, sei lá, devia ter uns 30 anos. E aí ela fez a cirurgia bariátrica, e ela estava muito feliz, e aí ela ficou super magrinha, ficou, sei lá, vestindo 36, 38, emagreceu pra caramba. E aí depois de um tempo que ela já estava magra, eu caí nesse depoimento dela, não sei porquê, mas ela falando que, olha só, eu emagreci, tô feliz, não me arrependo de ter feito a cirurgia, mas a minha ficha caiu de que, quando eu era gorda, eu achava que todos os problemas da minha vida, eles existiam por causa da minha gordura. E depois que eu emagreci, agora tá ruim, tá difícil, porque eu quero colocar a culpa em alguma coisa e eu não tenho mais a gordura para culpar. E os problemas continuam existindo. Não é porque eu emagreci. E aí ela falou, agora eu entendi que mesmo sendo magra, alguns problemas continuam existindo e agora eu estou sentindo dificuldade em colocar esses problemas em algum lugar, porque antes eu culpava o peso. Sim, é porque é muito mais fácil a gente terceirizar a culpa, né? A gente não quer abrir as gavetas, mexer onde não se deve ser mexido, E onde causa dor. Sim, e o quanto você acha que isso impacta na vida, primeiro voltando a falar das mulheres aí, na vida ali, você até deu o exemplo, né, poxa, eu não consigo nem escolher nada, mas quanto você acha que essa falta de coragem de abrir as gavetas vai impactar na vida da mulher e também em uma carreira? Porque às vezes a gente acha que é só o currículo, igual, né, eu achei aquela primeira, o primeiro insight que a gente abriu aqui, eu fiquei realmente pensativa com relação àquilo, porque eu tenho que ter coragem de abrir aquelas gavetas para, de fato, mostrar o meu diferencial para eu chegar em algum lugar que eu quero. Então,
talvez a falta de autoconhecimento, né? O quanto você acha que ela pesa ali na vida de uma mulher e na carreira de um profissional? O autoconhecimento, como a gente falou, ele é a chave para tudo. Para o pessoal, profissional, para tudo. E isso vai ter um peso muito grande, porque vai de encontro a você não fazer escolhas tão assertivas. Então, isso é muito sério, eu acho muito sério. E tudo isso, né, sobre um exemplo que você deu, né, da modelo plus size, que emagreceu, tudo na nossa vida começa pela mente. Se você não trabalhar a sua mente para aquilo, não vai funcionar. Então, por exemplo, comer. Comer começa pela mente. Tenho certeza, se eu falar assim, Virgínia, pensa na sua sobremesa mais gostosa, que você mais ama. Com certeza, você vai falar, minha boca até salivou. Por quê? É mente. A nossa mente, ela não consegue distinguir o que é real do irreal. Não é à toa que a gente chora quando assiste um filme. A gente sabe que é ficção, que é mentira. Mas a gente chora. Porque o nosso cérebro, ele entende que aquilo está acontecendo. Então, tudo começa pela mente. O trabalho que você quer, o desejo que você tem de mudança, a comida, o seu comportamento em relação à comida. No final, tudo é voltado para o comportamento, autoconhecimento. Mas eu vejo, Ais, que as pessoas têm muito preguiça de passar pelo processo. Que geralmente não é do dia para a noite, para tudo. Né? Para eu conseguir o emprego que eu quero, ou para eu montar o negócio que eu desejo, ou para eu chegar na aparência que eu quero. Sim. Né? E aí as pessoas, eu fico vendo a galera aí hoje, né? Enfim, aonde eu vou, a galera só fala de remédio de Monjaro, de sei lá o quê, eu não sei nem os nomes direito, mas enfim. O povo tem na ponta da língua o nome das substâncias e qual que é a dosagem que eu tomo para isso, para aquilo outro. E por quê? Porque quer... Eu não sei, tá? Eu não sou uma especialista, mas assim, eu entendo que a pessoa está em busca de um processo mais rápido. Sim. É porque assim, vamos lá, remédio, né, que você trouxe esse ponto. Remédio para emagrecer sempre existiu desde que o mundo é mundo. Só que com a tecnologia, como a gente vem falando, ele foi sendo melhor elaborado, foi melhorando, trazendo menos efeitos e por aí vai. Eu também não sou médica, não sou dessa área, não posso também, né, falar muito sobre. Eu não vejo problema usar um remédio. Contanto que, paralelo ao uso do remédio, você cuide da sua mente. Porque não é o remédio que vai fazer você emagrecer. O remédio, ele é um trampolim. Ele vai te dar um gás, um up para você começar. Ele é um parceiro, não um responsável total, né? Exatamente. Então, não tem que pegar ele como, né, como o ChatGPT, por exemplo. Sim, que também pode ser um parceiro, mas não o responsável por tudo, né? Vai ser o resultado fim. Então, eu não vejo problema. Se a pessoa quer, contanto que faça com consciência, com responsabilidade, procure um profissional, né? Tome o que é certo, a dosagem correta, mas que paralelo a isso, procure o profissional também da nutrição. Procure fazer uma atividade física, procure um psicólogo, porque como eu acabei de dizer, a alimentação começa com a mente, é comportamental. O comer é comportamento. Nós que somos mineiras sabemos muito bem disso. Não tem lugar que mineiro mais gosta de que uma cozinha. Comer numa cozinha, tomando um cafezinho, comendo um bolinho. Sim. E não é para falar que comer é ruim, que comer não pode. Não, gente, comer é muito bom. Eu amo comer. Eu também. Amo comer. Mas a gente precisa ter equilíbrio das coisas. Não dá para você, né, colocar toda a culpa ou todo o seu potencial no remédio. Vai, resolve para mim. Porque eu tô aqui de boa e não quero me esforçar para isso. Não vai funcionar. O processo Tudo na importante. vida é esforço. Sim. Tudo é difícil, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast, um áudio qualquer, e ele estava falando, cara, tudo é difícil. Você cuidar do seu corpo é difícil, você cuidar da sua carreira é difícil, você cuidar da sua família é difícil. Tudo vai dar trabalho, cara. Sim, se você não for investir em você mesmo, nesse autodesenvolvimento que você está falando, você não vai colher frutos em
Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E é tudo um processo e acaba que nesse quesito do esforço, né, de tudo ser um esforço, eu gosto sempre de trazer exemplos comuns, porque fica mais fácil, mais tangível das pessoas entenderem. Um bebê engatinhando, Sim. ele não se esforça? Nossa, o meu tá aprendendo a falar, você tem que ver que ele tá doido para falar, a cabeça dele pensa, mas ele não ainda vai, não pronuncia, não verbaliza, né? É. Não consegue fazer ali a conexão para É. formar uma frase completa. Então, é um esforço. Tudo é um esforço. Mas que vai ser recompensado também, né? Eu acho que esse áudio que eu tava falando, o cara finalizou falando isso. Tipo assim, que às vezes a gente foca muito no que vai ser difícil, no processo. E aí, ou eu tento um atalho, ou eu desisto. Mas é que ele falou, cara, foca muito no resultado, porque a recompensa ela vai existir. Exato. Né? Hoje mesmo eu estava mais cedo conversando com uma pessoa e eu falei justamente, para de focar no problema. Ai, mas eu não consigo. Consegue. Para de focar no problema. Por que você não para e tenta pensar na solução? Visualizar aquilo resolvido, né? E aí a pessoa parou, ficou raciocinando, foi até... Eu falei, você já tem a resposta. Eu não... E o questionamento da pessoa foi, eu não sei o que eu faço. Eu falei, a resposta está aí. Se você não sabe o que você faz, para que você está gastando energia pensando? Se você não sabe. É a mesma coisa, eu, psicóloga, querendo ser uma advogada. Vai ter sucesso? Não vai. Não vai. Por quê? Eu sei? Não sei. Para que eu vou ficar dando burro em ponto de faca? Então, vamos tentar pensar numa solução, ao invés de focar no problema que você já sabe que você não sabe? Sim. E aí, que você até deu o exemplo lá, né, das pessoas às vezes mostrarem alguns dons, alguma habilidade que ela tem para engrandecer ali, né, e ampliar ali a visibilidade dela e tudo. E você contou para mim uma vez que você teve uma experiência num navio. Sim, Você foi trabalhar num navio, conheceu, acho que 14 países, enfim. Foi. Traz um pouco disso, porque eu acho que isso deve ser algo que, falando de mentalidade, deve abrir muita mentalidade da gente e ajudar muito a gente a sair desse lugar de ficar preso no problema e começar a enxergar as coisas com mais amplitude. Sim. Como é que você foi parar nesse lugar? Então, isso foi em 2012. Eu não queria ficar aqui, estava recém-formada em administração, como todo recém-formado, né? A carreira, ela acaba não sendo tão promissora ou decolando tão rápido, como a gente estava falando, de querer tudo rápido, né? E aí me veio essa oportunidade e eu sempre fui doida para fazer intercâmbio. E na época eu não tinha condições de fazer. E apareceu essa oportunidade de trabalhar lá. E eu estava fazendo inglês na época. Foi através do curso de inglês? Não. Não, eu já estava fazendo curso de línguas, porque eu sempre gostei da língua inglesa. E para você entrar no navio, você precisa ter um inglês. E aí eu falei, cara, eu vou tentar. E aí eu fui. Eu nunca vi falar nessa de intercâmbio de navio, nunca vi. Não, não é intercâmbio. Não, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, mas não tinha condição. E aí apareceu a oportunidade de trabalhar no navio. Entendi. Seria o meu intercâmbio. Entendi. Entendeu? Você estava transformando isso na oportunidade. Na oportunidade. E aí, como eu já estava cursando inglês, eu falei, você falou, vou tentar. Eu vou tentar, né? E aí eu tentei a primeira vez, não consegui, meu inglês ainda não estava afiado, porque você tem que fazer uma entrevista em inglês. E aí depois eu consegui, né? Fiz todos os testes. Você precisa passar por todo um período de teste mesmo. É uma semana de teste. Então você faz um curso obrigatório da Marinha, de altura, de fogo, de água. Que loucura! Faz o teste psicológico, faz a entrevista em inglês, faz tudo. Uma semana direto, fora para o cargo que você vai exercer lá dentro. Você tem que estar preparado, saber algumas coisas já, né, de início. Enfim, fiz o curso, passei em tudo, fiz todos os exames, deu tudo certo, fui. Então, fiquei 9 meses, que é um contrato, né? Então, foram 9 meses embarcada. Que loucura! Coragem! De 2012 para 2013. Na época, eu tinha por volta de 24 para 25 anos. E aí, eu não tinha... como ainda não tenho até hoje, nenhum passarinho para dar água,
Não tinha vínculos assim? Não que te tinha prende? vínculos, sim. A minha família Sim, tá mas não aqui, era, meu tava porto bem, seguro, aham, né? Não tem por que preocupar, aham, que vai estar ali tá tudo sempre certo. para eu voltar, né? Então, eu fui. E lá, essa questão do autoconhecimento é muito interessante, porque assim, primeiro é que você vive um Big Brother no meio do mar, porque é câmera no navio para todos os lugares, é segurança para tudo quanto é lugar. Tem uma jornada, né, de segurança, de tudo muito forte. De não poder fazer determinadas coisas, de ser muito criteriosos com as regras, normas. Então, acaba que você tem que se colocar ali num lugar, né, que de fato não é tão confortável, muitas Mas eu das acho que isso vezes. lapida muito a mente da gente, né? Quando a Lapida. gente se coloca em lugares de desafio, que é o que a gente não Exato. quer, naturalmente. Exatamente. A gente quer ficar quietinho na zona de conforto. E eu gosto muito de desafios, né? Eu me auto-intitulo como uma psi aventureira, porque eu adoro Legal. aventura, adoro desafios. E fui. Essa questão do autoconhecimento, ela foi primordial para mim, porque eu tinha muitas amarras em muitas questões da minha vida, e lá eu consegui desamarrar um pouco mais, digamos assim, sobre isso. Lógico, tratei depois algumas outras coisas na terapia, hoje em dia já estou resolvida. Mas lá eu consegui enxergar esses problemas que antes eu não enxergava. Por que que você acha? Você acha que é porque você se distanciou? Sim, E sim. quando se distancia, É um consegue... mundo à parte. O navio é um mundo à parte. E é engraçado o nosso comportamento mesmo, quando a gente está fora do nosso habitat. Porque lá eu estava fora do meu habitat. Sim. Eu não tinha família, não tinha amigos, digo amigos, né, de Claro, longa claro. data, próximos ali, que vai ter aquele olhar, né, de falar assim, eu te conheço, Aham. ou tô te julgando, sabe? Porque a gente tem isso de não querer fazer determinadas coisas aqui, de não falar determinados assuntos, porque você vai ter um julgamento. Uhum. Muitas das vezes o julgamento que a gente não quer ter não é das pessoas que a gente não conhece, são das pessoas de dentro de casa. Uhum. Então eu não tinha isso lá. E lá eu me vi tendo um outro tipo de comportamento, que era um comportamento do tipo, nossa, estou livre. Como se fosse isso, estou livre. Posso fazer, entre aspas, o que eu quiser, porque não vai ter ninguém ali para me julgar. E pessoas do mundo inteiro, como é que era? Pessoas do mundo inteiro você tem contato. E era muito engraçado, eu sempre lembro de toda essa minha história do navio, eu sempre lembro com muito carinho, porque assim, essa questão, né, de ter contato com o mundo inteiro, uma das coisas que eu trouxe de lá, muito forte, não que eu não tivesse tido, né, mas foi a questão do respeito ao outro. Eu trouxe isso muito mais forte de lá. Porque lá a gente convive com pessoas de culturas completamente diferentes, 24 horas por dia. E você tem que respeitar a cultura do outro. E esse navio ia passando por países, descia gente, entrava gente, descia gente, entrava gente? Exatamente. E por onde que você passou? Foram os primeiros 4 meses, Brasil, Argentina, Uruguai. E aí depois a gente fez a travessia para o norte europeu. Foram 6 dias de navegação. Como antigamente, como os incas e os astecas. Que loucura, você voltou no passado. Voltei, foi muito legal. Não, eu acho que isso deve ser uma experiência incrível. É. Assim. Como é que você acha que a gente... Tudo bem, não é todo mundo que vai conseguir para uma experiência dessa de um navio. Sim. Como é que você acha que é válido a gente tentar se desafiar, tentar sair da zona de conforto? Que resultado que você acha que isso gera assim? E como que eu posso buscar ali algum tipo de desafio assim, para quem está ouvindo a gente buscar um desafio e poder lapidar essa esse também? Eu acredito que existem várias coisas que fazem a gente sair da zona de conforto, que busca esse lado aventureiro nosso, de desafio. A gente só tem que se abrir um pouco. Tudo na vida é a abertura que a gente dá. Uhum. Você tem que se abrir para aquilo. Ah, eu quero um dia fazer uma trilha em tal lugar. Uhum. Já é uma um coisa bem começo. possível, né? Já é um começo. Uhum. Então, procure fazer. Mas se desafie, se aventure, sim. Mas com algo que faça sentido para você. Uhum. E, às vezes até fazer um curso de alguma coisa, né? Quando eu voltei do navio, eu fiz o curso de fotografia. Uhum. Porque eu amo foto. Mas não queria trabalhar com foto. Mas é um hobby.
E é uma forma de você desafiar. Você é psicóloga, administradora, pô, vou mexer com fotografia, é outra coisa. Sim. Você vai trabalhar uma outra área ali da sua mente, se forçar a olhar para coisas diferentes. Exatamente. E eu voltei de lá e falei, eu vou fazer um curso de fotografia, porque eu amo tirar foto, eu amo capturar isso também. E foi o que eu fiz, né? Eu fiz o curso, tirei muitas fotos. Hoje em dia tá um pouco parado lá a câmera, mas foi uma forma também de eu me desafiar, se colocar em movimento. Então, essa experiência do navio, ela foi muito importante para mim, para minha formação como ser humano. Foi uma experiência de vida, assim, fenomenal. E principalmente por eu ter tido essa coragem de ter ido. Né? E Você acha que te transformou? transformou. Desafios transformam a gente. Se né? transformam, porque lá você se vê uma pessoa sozinha, querendo ou não, no primeiro momento, dividindo uma cabine com outra pessoa que você não conhece. Não, e tipo assim, você tem que trabalhar a mente querendo ou não, porque você tá ali no meio você falou que 6 dias de navegação. Tô no meio da travessia, fala assim, desisti, não tô querendo ficar aqui, mas não vai fazer o quê? Ou trabalha a mente ou pula do navio, vai fazer o quê? Exatamente. E aí acaba que você se redescobre lá dentro. Sim, essa semana eu tive a oportunidade de... chegou para mim esse trabalho. Eu sou jornalista, mas há muito tempo eu não atuo. Desde quando eu saí do corporativo, eu acabei migrando para fotografia, faço um trabalho na rede social e tudo, mas como jornalista mesmo, já faz tempo que eu não atuava. Sim. E aí chegou uma oportunidade, através de uma agência, para eu fazer uma cobertura de um evento e tal, jornalístico mesmo, de acompanhar, pegar as aspas de quem estava lá e montar o texto e enviar e tudo. E eu falei, caraca, acho que eu não vou mexer com isso não, porque acho que eu estou meio enferrujada para essas coisas, acho que não. Mas daqui a pouco eu pensei, eu tive exatamente esse pensamento, aí que antes de conversar com você, mas eu falei, cara, eu acho que eu vou me desafiar. O máximo que vai acontecer é eu passar um aperto muito grande e eu não querer ir de novo. Cara, eu amei. Quando eu finalizei a matéria, que eu mandei a matéria, eu falei, cara, vou embora para casa com a matéria entregue, no time que eu tinha, no deadline que eu tinha, tudo. Que legal, eu ainda consigo fazer isso. Então foi muito legal, eu fui embora com uma sensação, e eu acho que talvez isso que seja legal, né, do desafiar, e talvez isso que traz as coisas positivas para a mente e para a saúde. Uma sensação muito positiva de eu ter feito algo muito legal e ter vencido, né? E eu nem sou competitiva, mas eu fui embora com essa sensação muito legal. E é muito bom. E o navio, ele trouxe isso, sabe? Essa questão do autoconhecimento, essa questão de me redescobrir, de ter um olhar mais sensível em relação ao outro, à cultura do outro, o quanto que a gente realmente tem que respeitar e o quanto que é linda, né? O jeito que o outro, né? as diferenças. Foi assim uma experiência maravilhosa de vida para mim, que eu carrego assim com muito carinho. E depois disso eu nunca mais fiz outra. Tá na hora de se desafiar de novo a esse. Não, por enquanto, navio não mais, né? Mas eu amo viajar, então eu sigo aí, viajando, explorando, porque o mundo tem que ser explorado. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu acho que de tudo que a gente vem conversando até aqui, a questão mentalidade passa por tudo, assim. Sim. Na autoestima, no trabalho, enfim, né, no seu crescimento de maneira geral. Sim. Quando é que você acha que... Porque tem a questão de eu trabalhar a minha mentalidade, porque eu quero algo, mas às vezes também eu preciso de correr atrás. Sim. Às vezes eu preciso é o que eu falei, passar pelo processo, e aquele processo às vezes ele não vai ser muito legal, ele vai ser desafiador, ele vai doer um pouquinho, ele vai incomodar e tal, até que eu alcance o objetivo que eu quero. Quando que você acha que aquele processo precisa parar? Quanto custa? Até onde eu vou, sabe, para não me machucar, para não ficar doente, para não forçar demais a minha mente, a minha identidade, para alcançar alguma coisa? Carreira, por exemplo. Né? Até onde eu sei que emocionalmente eu vejo muita gente assim, tá? Eu tenho contato com algumas pessoas no corporativo ali, que a pessoa às vezes está presa num benefício, ou está presa num X anos de carreira, ou está presa porque aqui eu já estou na minha zona de conforto, mas aquilo está adoecendo a pessoa. Até onde eu sei que eu vou e até onde aquilo está me machucando emocionalmente para eu de fato atingir o objetivo. Certo. Primeiro ponto que eu acho importante disso é a pessoa primeiro entender exatamente onde ela quer chegar. Primeiro ponto.
Segundo ponto que eu acho importante é a pessoa entender se os esforços, para onde esses esforços estão te levando e se o que você está fazendo realmente está te dando retorno de alguma forma. Se está valendo de fato está valendo a pena. Então, precisa fazer uma análise. Não é simplesmente vamos fazer, vamos se esforçar, vamos Ir só na força do braço, né? ir no fluxo e ir forçando uma barra. Não é assim. Como eu disse, né, anteriormente, tudo precisa de um planejamento. Você precisa se planejar para isso. Só que a partir do momento que você está se vendo numa situação em que você está se sentindo desconfortável, está te trazendo um peso, uma exaustão, algo que não é agradável, opa, tá errado. Uhum. A partir do momento que algo na sua vida, seja no profissional, seja num relacionamento, de qualquer âmbito que seja, está trazendo um desconforto, é um primeiro sinal de alerta. Uhum. Tem algo errado. Porque tanto o seu trabalho como o seu relacionamento com as pessoas, o conjugal, ele tem que ser o quê? Confortável, tem que ser gostoso, tem que te dar prazer, tem que te deixar feliz. Se está te causando o inverso disso, precisa ser olhado com mais atenção. Uhum. Então as pessoas, elas têm que parar quando começam a ver esses sinais. E elas não param, Uhum. elas deixam as coisas transbordarem. Uhum. E só depois que transborda é que elas procuram ajuda. E não precisava, E né? não precisa ser assim. Uhum. Então as pessoas, elas têm que... uma coisa que eu falo muito com o paciente, eu falo, por favor, se olhe com mais amor. A gente tende a olhar com muito empatia, cuidado pro Pro outro, outro e não mas se olha. pra gente não, né? Exato. Então eu falo, se olhe com mais amor. Porque se você não se cuida, como é que você vai ter condições de cuidar do outro? Então, se olhe com mais amor, cuide de você, se coloque em primeiro lugar, trace o seu caminho, as suas aspirações e veja o que você quer fazer e faça de forma estratégica, de forma que vai te trazer um conforto, um prazer. Lógico, vamos acertar sempre? Não, vamos errar. E vamos aprender com aquele erro. Mas é importante que você se coloque nesse lugar. E procure ajuda. Né? Porque não dá para você tentar se curar sozinho, não. Ou resolver sozinho. Nem com chat, né? Nem com chat GPT. E é isso. Eu acho que eu sempre falo que a gente vive uma época muito legal, de muito acesso. Igual eu te falei, talvez se fosse há 15 anos atrás, talvez eu não tivesse esbarrado em você. Sim. Porque a gente não ia ter uma rede social, a gente não ia se encontrar em um evento, e aí talvez fisicamente na rua, Exato. as chances seriam pequenas. Então, Exato. hoje a gente consegue... Eu fico pensando, né, como era difícil. Esses dias eu fiz essa pergunta, meu irmão e eu fizemos essa pergunta para minha mãe, como é que você achava pediatra para nós antigamente, assim? Porque, né, a minha mãe quase não levava. Porque, e hoje em dia a gente leva todo mês, mas por quê? Você consegue achar, você consegue buscar um profissional, nossa, estou precisando de um profissional assim, poxa, você procura, nem não estou dizendo só do digital, não, você consegue encontrar mais as pessoas e perguntar para as pessoas, indicação, então, eu acho que quem não... A gente tem que se colocar nesse lugar de carinho com a gente mesmo e buscar a ajuda, né, dos profissionais, enfim, que podem nos ajudar. O Instagram, né, ele é hoje o catálogo de folhas amarelas de antigamente. É por lá que a gente procura as coisas. Exatamente, exatamente. E é muito mais, porque antes a gente só via o nome e o telefone, agora a gente consegue enxergar além do currículo. Exato. Que é aquilo que você trouxe. Eu consigo bater um olho em alguém e falar assim, não é que tá certo e tá errado, mas às vezes eu não conectei com a energia daquela pessoa e o contrário também. Nossa, fiquei doida com essa pessoa, quero ir lá. Exato, Né? Então, acho que a gente tem que usar isso mais a nosso favor e viver, né, essas coisas boas que a gente tem, o lado difícil, do cansaço e tudo, mas tem o lado da gente saber usar e ser muito positivo também, né? Sim, usar com consciência. Tudo é com consciência. O autoconhecimento é consciência, o comportamento é consciência, o bem-estar é consciência. Tudo fruto da nossa mentalidade bem trabalhada, né? Exatamente. E eu gosto muito de dizer, né, que a autoestima ele é um novo básico. A gente sempre, lá na década de 90 era falava... luxo, né? Ou era um luxo, na década de 90 sempre ouvia falar assim, o pretinho básico, né? Não, autoestima é o novo básico. Sim. Ela tem que estar ali sempre em dia.
porque senão tudo o resto não anda. E corpo e mente andam juntos. Isso é fato. Um precisa do outro. Sem dúvida. E para finalizar, Iesca, eu vou trazer uma última pergunta nova aqui agora. Eu quero tentar trazer isso para todo o entrevistado. Isso me veio assim quando eu estava estudando aí em você e eu quero ver se eu consigo repetir isso para todo mundo. Certo. Qual que foi a maior... Já que a gente está no Saia da Gaiola, né? E quando eu pensei esse projeto, eu pensei muito nesse sentido, de fazer um podcast que era diferente dos tradicionais, Sim. de ter uma entrega que fosse diferente, enfim, eu queria de fato ser diferente, poderia agradar ou não, mas era o objetivo. E o papo aqui com profissionais é sempre muito nessa linha, assim, da gente ouvir a sua opinião, da gente enxergar que o seu diferencial é justamente a sua opinião, enfim, ficar livre de padrões e gaiolas, né? Então eu queria ouvir o seguinte, qual foi a maior gaiola que você já esteve e como é que você fez para sair dela? Nossa, essa pergunta ela é bem capciosa. Maior gaiola? Sim, alguma coisa que te aprisionava, alguma coisa que te limitava e que hoje, com a sua experiência, com o tempo, assim, você consegue olhar e falar, não, isso daqui não me limita mais. A minha mente. A minha mente já me limitou muitas vezes. E hoje ela não me limita mais. Ah, que bom. E eu acredito que é a maior gaiola de muitas pessoas. Da maioria, né? Da maioria das pessoas, é a própria mente. Muito bom. Elas vivem presas dentro da própria mente. Que lugar ruim de estar preso, né? Dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. Ó, mas muito coerente a sua resposta, porque tudo que a gente conversou até aqui está alinhado à questão da mente, né? Exato. Iesca, muito obrigada. Fico muito feliz, né? Acho que aprendi muito com você. Se você ouviu aí esse episódio, comenta aqui pra gente o que você achou, o maior insight, a sua maior dificuldade aí com relação à sua mente. Eu vou deixar aqui os arrobas da Iesca, do Instagram e do LinkedIn dela, viu? Se você não tá no LinkedIn, vai lá, porque ela tem uns insights, uns posts muito interessantes lá. No LinkedIn também, e mesmo que você não seja do mercado corporativo, eu tenho certeza que vai trazer aí benefícios para você aplicar na sua vida, na sua carreira. É isso, Iesca, muito obrigada. E deixa aí a sua última mensagem para quem está ouvindo a gente. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom estar aqui com você. Como eu disse agora há pouco, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é que a autoestima seja um novo básico, tanto para homens quanto para mulheres. E que as pessoas procurem ajuda sempre que for necessário. Muito bom, Iesca. Obrigada, viu? Eu que agradeço.